Olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje é a Era Napoleônica, para dar sequência, dar continuidade às nossas últimas aulas que foram sobre a Revolução Francesa. Beleza? Bom, então vocês se lembram que na última fase ali da Revolução Francesa, o Napoleão, que era um general, ele estava ganhando muita importância. Ele estava vencendo diversas batalhas contra os inimigos da França, ali Prússia e Áustria, principalmente, e ele está ganhando muita importância. E como a gente viu que na Revolução Francesa os dois grupos ali principais, os jacobinos e os girondinos, estavam sempre brigando, e nessa última fase os girondinos estavam no poder, no diretório, esse Napoleão, junto com os girondinos, ele vai acabar dando um golpe ali onde ele vai assumir o poder, onde ele vai ter muito poder concentrado nele para tentar resolver todos esses problemas da França, problemas internos e problemas externos, tá? A gente divide essa era napoleônica em duas fases, em dois momentos. O primeiro é esse consulado, que vai de 1799 até 1804. E depois o Império, que é de 1804 até 1815, tá bom? O que a gente tem para falar? Primeiramente sobre o consulado. Então, para relembrar, ele assume aqui no consulado a partir do golpe do 18 de maio. Inicialmente, eram 3 cônsules. Então, era o Napoleão, não estava governando sozinho, mas depois ele passa a governar sozinho e depois ele vai ser proclamado imperador. Tá bom? O que vai acontecer nessa primeira fase? Nós vamos ter a modernização e industrialização da economia da França. Então a França vai se modernizar e vai se industrializar a partir desse momento. Porque é um momento de mais estabilidade da França aqui, nesse sentido, Vamos dar fim a essa Revolução Francesa e vamos começar a desenvolver essa nossa nova França a partir da Revolução, tá bom? E é um momento de consolidação da burguesia. Tá? Então essa burguesia, o Napoleão, ele era representante dos ideais da burguesia. Ela vai se consolidar nesse momento. Então nesse momento que a economia da França está se modernizando e ela está se industrializando, quem mais vai se beneficiar disso é a burguesia, é a classe mais rica, é a classe comercial. Tá bom? O que ele cria também nesse momento que é muito importante? Ó, o Código Napoleônico, tá? Serviu de base para diversos outros códigos também de leis que vieram depois. O que ele vai estipular? Uma coisa bem importante aqui, ó, o casamento civil, e isso é interessante porque demonstra também para a gente a separação entre o Estado e a Igreja, que é uma das premissas ali do Iluminismo, que é uma das coisas que motivou a Revolução Francesa. Então separa essas ideias. Casamento é civil, a Igreja não precisa interferir nesse sentido, tá? E as liberdades individuais também, que vão ser valorizadas, vão ser protegidas a partir desse Código Napoleônico, tá? Então o código é bem inovador nesse sentido, tá? Ali com ideais bem liberais. Criação do Banco da França também, se a gente tem uma modernização econômica, o banco também ele precisa acontecer, porque ele vai ser a instituição responsável por cuidar das questões dos empréstimos, arrecadação dos impostos, toda essa questão financeira vai passar aí pelo Banco do Brasil, tá? E aqui mais uma coisa que é muito importante e que você vai perceber que mesmo o Napoleão, ele sendo o representante da burguesia, ele também vai pensar na população. Por isso que ele foi um cara tão importante. A burguesia deu o poder para esse cara, porque sabia que ele ia defender os seus ideais, mas ele também era um cara muito carismático que a população gostava, e ele sabia como tratar bem essa população. Então ele tinha um apoio geral na França, por isso que ele conseguiu governar. Até a próxima fase que a gente vai ver, onde ele vai querer expandir o seu governo, nessa fase inicial ele governou com tranquilidade, tá? Então a educação ela vai ser gratuita, o que é uma coisa muito importante para a população mais carente, livre da igreja, então a educação também vai ser laica. Se o casamento agora já é laico, existe o casamento civil, nós temos também agora a educação livre das ideias da igreja. Criação do Museu do Louvre também, um objetivo o quê? De levar cultura para a população, para que a população mais carente tenha acesso a essas questões culturais todas, o que também é muito legal, tá? Só que daí a partir de 1804 nós temos a fase do Império do Napoleão, tá bom? E agora em relação ao Império do Napoleão, 1804 a 1815. Primeira coisa importante de se dizer aqui são as guerras napoleônicas. É nesse momento que o Napoleão resolve que ele quer expandir os domínios da França, os seus próprios domínios. Ele quer tomar mais territórios para desenvolver mais a economia da França, quer que a França seja uma potência na Europa, dominando a Europa toda, tá? A partir desse momento. Se ele se tornou um imperador, e a ideia de um império é que seja um reino em expansão. Tá bom? Então é nesse momento que ele vai promover as suas expansões militares, as suas conquistas territoriais. Quem vai se opor a isso?
a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia principalmente, tá? Durante essas guerras napoleônicas, diversas coalizões aconteceram, ou seja, diversos países se organizaram para lutar contra o Napoleão. Foram mais de uma, tá? Todas elas contra a França daí. Só que por causa desse Napoleão ser um grande general, e o exército francês também estava muito modernizado e muito forte, muito bem treinado, o exército da França nesse momento era o exército mais poderoso da Europa, provavelmente do mundo. Tá? Então o Napoleão ganhava de todas essas coalizões nessas guerras, o que era uma coisa muito complicada, mas a gente vai ver quando ele vai pisar na bola. Tá? Uma das coisas que ele vai estipular, e aí é até importante para a gente entender a nossa própria história, algo que vai influenciar muito na história do Brasil, é esse bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Trouxe o mapa para a gente dar uma olhada. Ó. O principal inimigo do Napoleão e da França nesse momento era a Inglaterra, certo? Já o inimigo antigo da França nesse sentido. O exército do Napoleão é o exército mais poderoso. Só que a marinha francesa ela não é tão boa, ela não é tão desenvolvida, ela não é tão forte. Por outro lado, a marinha da Inglaterra é a melhor do mundo. E como vocês podem perceber, para o Napoleão poder ganhar uma guerra contra a Inglaterra, ele vai precisar desembarcar na Inglaterra. Ele vai precisar passar por batalhas navais aqui para conseguir invadir a Inglaterra, coisa que ele não conseguia fazer. O que ele resolve fazer então para resolver esse problema? Já que eu preciso ganhar essa guerra contra a Inglaterra, eu não consigo invadir ela, então eu vou tentar enfraquecer a economia dela primeiro. Nesse sentido, o Napoleão bloqueia todo o continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Todo mundo da Europa está proibido, basicamente, de comercializar com a Inglaterra. Dessa forma, ela não consegue comprar e vender nada para ninguém, ela vai acabar falindo e aí, ficando mais frágil, a gente consegue invadi-la. Essa era a ideia. Agora, por que isso tem relação com a nossa história e por que isso motivou a vinda da família real para o Brasil? Porque aqui, Portugal já vivia dependendo da economia da Inglaterra. Portugal tinha uma dependência econômica muito grande em relação à Inglaterra. Então Portugal podia obedecer ao pacto colonial? Não. Então Portugal, desrespeitando o pacto colonial, o Napoleão vai invadir Portugal, né? Passando pela Espanha, domina a Espanha, e aí vai lá e domina Portugal. E aí a família portuguesa tem que fugir e vir para o Brasil. E isso gera uma série de transformações no Brasil que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, agora qual que é o problema, né? O Napoleão está se expandindo aqui, dominou a Espanha e Portugal, dominou diversos outros territórios, vocês podem acompanhar pelo mapa. E aí o que falta para ele? Ele vai criar uma campanha contra a Rússia. A Rússia é um outro país que, assim como Portugal, desrespeitou o bloqueio continental. Inicialmente, a Rússia estava obedecendo o bloqueio continental, mas assim como Portugal, a Rússia era um país que estava com uma crise econômica muito forte e precisava se relacionar com a Inglaterra, que era o país que estava em maior ascensão econômica, né? Até por causa da Revolução Industrial que nós já estudamos. Então a Rússia tentou obedecer o bloqueio continental, mas não conseguiu. Teve que voltar a se relacionar com a Inglaterra. E aí o Napoleão não vai permitir isso e vai invadir a Rússia. Qual que é o problema disso? Ele vai ser derrotado na Rússia. Aí você pensa comigo, professor, mas não faz sentido. Você acabou de falar que o exército do Napoleão é o mais forte do mundo, né? E que a Rússia estava em crise. Como que um país em crise consegue ganhar uma guerra contra o melhor exército do mundo? E aí a ideia que você precisa prestar bastante atenção é nesse sentido de que a Rússia está muito distante da França. Então, para mandar o exército francês para a Rússia, precisa de uma logística muito boa para fornecer os alimentos, para fornecer munição, para fornecer equipamentos, para que essa guerra, para que essa campanha continue acontecendo. E isso é muito difícil. Então, quanto mais longe um país precisa lutar, mais caro fica e mais difícil fica. Tá? Isso já é um problema. O segundo problema, que provavelmente até é maior e mais importante do que esse, a Rússia é um país muito frio. Muito, muito frio, vocês sabem disso. E tem um território muito grande. Então quando Napoleão chegou, ninguém conseguia enfrentar ele. Tudo bem, Napoleão vai invadir, o que a gente faz? Foge. Vai mais para dentro do território russo, mais para o interior do país e deixa o Napoleão vir. Porque a gente sabe, quanto mais ele entrar dentro do nosso território, mais longe da casa dele ele está e mais difícil fica para ele sustentar os seus soldados. Ainda mais que eles não estavam preparados para esse frio, para esse clima na Rússia. E essa população que fugia, ela estava praticando essa estratégia chamada de terra arrasada. Então eu vou abandonar a minha vila, vou abandonar a minha cidade porque eu não consigo enfrentar o Napoleão. Mas eu vou deixar tudo em pé?
tudo bonitinho. Vou deixar ali os animais para que eles possam se alimentar, vou deixar ali a água para eles poderem tomar, vou deixar ali as habitações para eles poderem dormir. Não, vou destruir tudo. Dessa forma, o exército de Napoleão está invadindo cada vez mais, e cada vez mais ele não encontra recurso nenhum, porque a população e o exército russo está destruindo e fugindo, e vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais longe, cada vez mais difícil, até que eles começam a perder as batalhas para o exército russo, e aí ele tem que voltar para a França sendo derrotado. Tá? Isso aconteceu em 1812. O que vai acontecer? O Napoleão vai ser preso e vai ser exilado na ilha de Elba. Ficou lá, prisão domiciliar. Ele vai se contentar com isso? Não, ele vai conseguir fugir, volta para a França, pega de novo o governo para ele, no que é o chamado governo dos 100 dias. Que ele vai governar mais ou menos por 100 dias. Tá? Ele, não contente de ter perdido uma vez, vai organizar o exército e vai tentar continuar sua expansão, continuando suas lutas. Até que ele perde na batalha de Waterloo, aí, vai perder para a Inglaterra, também algumas coalizões. Dessa vez ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, com condições muito mais precárias, e vai acabar morrendo lá, o que dá fim a seu governo, a sua era napoleônica. Bom, ao acabar o governo do Napoleão, o que precisa acontecer? A gente consegue observar aqui pelo mapa que a expansão do Napoleão mudou muito o mapa da Europa. Ficou muito diferente, ele dominou territórios, expulsou famílias reais, um monte de coisa aconteceu, um monte de bagunça aconteceu. Então os países que venceram o Napoleão vão se organizar nesse Congresso de Viena, durou aí de 1814 a 1815. Qual que era o objetivo? Basicamente eles queriam passar uma borracha, passar um pano na Europa toda e voltar, zerar tudo, toda a transformação, tudo que aconteceu de diferente por causa do Napoleão, eles queriam voltar atrás, voltar antes do Napoleão, voltar tudo como era. Esse era o objetivo. Tá? Então, restaurar os territórios e os governos antes da Revolução Francesa. Então, devolve a França para a família da França, a família real da França, devolve Portugal, devolve Espanha, todos os governos que ele tomou, vamos devolver para as suas respectivas famílias. Certo? Nesse sentido, também tem uma questão muito importante relacionada à história do Brasil. Porque a gente lembra, vocês se lembram, acabei de falar, que o Dom João VI, né, a família real portuguesa, fugiu para o Brasil desse nosso Napoleão. Tá? Agora, ele precisa voltar, e o Congresso de Viena está devolvendo os territórios para cada família real. O que o Dom João VI vai fazer? Ele vai elevar o Brasil a reino. Ele vai falar que o Brasil é um reino unido a Portugal, para que ninguém possa dizer para ele que ele fugiu de Portugal para sua colônia, fugiu da metrópole para a colônia. Ele vai falar assim, não, eu fugi de uma parte do meu território para outra parte do meu território e continuei lutando contra o Napoleão. Então eu preciso participar do Congresso de Viena e eu preciso ter de volta os meus territórios que eu perdi. Então foi uma sacada muito importante do Dom João. E qual que é a importância para nós? A partir do momento que o Brasil é elevado a Reino Unido, ninguém mais quer ser considerado da colônia, ninguém mais vai aceitar a colonização, a recolonização do Brasil. Então é um passo muito importante em busca da nossa independência. Eu vou comentar com vocês mais para frente, tá? Aqui nós temos, os interesses desse Congresso de Viena é manter o antigo regime na Europa, manter o absolutismo em todos os países da Europa, tá? Devolvendo daí cada país para o seu respectivo rei. Por que a Inglaterra está participando disso? Né? Se a gente for pensar, a Inglaterra não é um país absolutista mais. A Inglaterra, ela é uma monarquia constitucional. Então tem o rei, tem a rainha, só que quem vai exercer o poder seria o parlamento. Por que então que a Inglaterra está se juntando com esses países absolutistas, né? Se juntou com esses países absolutistas para ganhar do Napoleão, e agora no Congresso de Viena também se juntou com eles? Porque ela sabe que ao manter esses países nesse antigo regime do mercantilismo e do absolutismo, eles vão demorar mais para se desenvolver. E aí ela pode continuar se industrializando e se desenvolver economicamente. Então, na questão da Inglaterra, ela está com interesse econômico e não político de preservar o absolutismo. Tá bom? Vai ser criado nesse Congresso de Viena a chamada Santa Aliança, que seria uma aliança entre a Áustria, a Prússia e a Rússia, os principais países que lutaram contra o Napoleão, e a ideia é que a partir de dois princípios, essa Santa Aliança poderia interferir em qualquer conflito que ameaçasse o absolutismo na Europa. Olha a importância disso. Tá? Um dos princípios seria o princípio da legitimidade, ou seja, todo rei, toda rainha é legítimo no poder. Ninguém pode tirar eles do poder, independente do motivo. Seja um rei bom ou ruim, não pode mexer com ele.
e o princípio da intervenção. Então, se algum rei ou rainha estiver sofrendo alguma revolução, alguma guerra, estiver perdendo os seus domínios, nós vamos poder interferir, nós vamos intervir nessa situação. Tá? Isso é uma questão muito importante. Só que nesse sentido, a Inglaterra não fez parte da Santa Aliança. Por quê? Por causa da independência da América. Tá? Dos países da América ali, da América Espanhola e também do Brasil, para a Inglaterra é interessante que esses países consigam as suas independências, porque daí ela vai poder se relacionar comercialmente com esses países e ela vai ganhar muito nisso. Só que a Santa Aliança também, ela não ia permitir a independência das colônias dos países absolutistas. Então, dessa forma, a Inglaterra que estava junto com esses países, agora ela se separa. O que deixa essa Santa Aliança um pouco mais frágil e ela acaba se desfazendo, tá? Para finalizar, o que nós temos de consequências relacionadas aí a toda essa era napoleônica? Primeiramente, a gente pode falar da unificação da Itália e da Alemanha, porque o Napoleão vai causar uma bagunça nos territórios da Europa. E mais para frente, a própria unificação da Alemanha, que são diversos reinos, a formação da Confederação Germânica, que depois vai se tornar a Alemanha, vai ter usou como combustível toda essa bagunça que o Napoleão fez para conseguir lutar daí pela sua unificação, para não ficar tão frágil, dividido, e no caso a Itália também. E essas disputas todas por territórios na Europa e formação de novos países vai mais para frente acabar ocasionando a Primeira Guerra Mundial também. Tá? Então tem muita consequência importante relacionada a essa era napoleônica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aí para mim. Tá? A gente encerra mais esse nosso capítulo e até a próxima aula. Tchau, tchau.